CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Olá, bom dia! Hoje é sábado, 12 de novembro de 2022 e está no ar o seu programa CBN Agro, um programa destinado a você, homem do campo, a você, mulher do campo, levando informações das novas tecnologias que estão sendo utilizadas para melhorar o desempenho na agricultura e também na pecuária. E aqui você vai ficar por dentro dos principais preços das commodities do mercado. CBN Agro. E a conversa de hoje vai ser com o contabilista Santino Soares. E a gente vai falar sobre tributação do agronegócio. Lembrando que você pode escutar o programa ao vivo na internet no site cbnmaceió.com.br, no player. E para ouvir o programa na íntegra, você acessa também o site cbnmaceió.com.br, vai em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro, ouvindo o CBN Agro todo sábado, das 9 às 10 da manhã. Você, inclusive, pode mandar sugestões de entrevistas e também para tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp. 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. E vamos aos destaques de hoje. Concurso da escolha da melhor merenda escolar incentiva a compra da agricultura familiar. E a partir de 1º de janeiro de 2023, todas as ações referentes à segurança e saúde do trabalho serão realizadas via documentação digital. Vacinação contra a febre aftosa em bovinos vai até o dia 30. Renagro passou a ser obrigatório desde o mês de outubro. Produtores de milho brasileiros estão animados com os preços da safra. Mais um recorde nas exportações do agronegócio brasileiro. Estão abertas as inscrições para o curso de Produção Integrada, Práticas Culturais, oferecida pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais. CBN Agro. E como eu mencionei na abertura do programa, a conversa de hoje vai ser com o contabilista Santino Soares e a gente vai falar sobre tributação do agronegócio. Bom dia, Santino, tudo bom? Bom dia, é sempre um prazer estar na CBN, principalmente hoje falando sobre a tributação da atividade rural, essa atividade que é tão importante e que representa tanto para o nosso país. Bem, Santino, existe diferença entre a declaração da pessoa física que exerce a atividade rural das demais atividades? Sem dúvida, assim. Porque no que se diz respeito à declaração, não, porque a declaração é a mesma. Eu que declaro o meu imposto de renda como pessoa física, eu utilizo para fazer a declaração da atividade rural a mesma declaração e os prazos são os mesmos. Porém, nós temos critérios que obrigam à declaração, que são alguns comuns e alguns diferentes. Quais são os critérios que seriam comuns para a apresentação da declaração do imposto de renda da pessoa física? Tanto para o contribuinte normal, para como contribuinte da atividade rural. Por exemplo, aquela pessoa que tem um bem acima de R$300 mil, ela está obrigada a apresentar a declaração da pessoa física, tanto se for da atividade rural ou não. Mas quando nós vamos para rendimentos tributáveis, a coisa muda um pouquinho, Marcos. Por quê? Porque nós sabemos que a pessoa física que tem rendimentos tributáveis acima de R$28.559,70 está obrigada a apresentar a declaração do imposto de renda da pessoa física. Mas se essa pessoa ela tem apenas, se ela exerce apenas a atividade rural, ela só está obrigada a apresentar a declaração a partir do momento que ela recebe da atividade rural o valor de R$142.708,50. Ou seja, ela não tem outra renda a não ser o que ela produz ali naquela fazenda, naquela propriedade, é isso? Se ela não tiver nenhuma outra atividade e só o rendimento da atividade rural, que é um conceito muito importante que nós devemos abordar
daqui a pouco, ele só está obrigado se ele tiver o rendimento superior a um pouco mais de R$142.000 durante todo o exercício. Então vamos ser mais direto. Se eu exerço uma atividade rural, eu tenho uma terrinha produzindo, eu vendo ali, né, o leite que eu tiro do gado, da vaca, eu vendo o que eu planto ali, mas eu trabalho na cidade e tenho uma carteira assinada. Eu tenho que fazer a declaração pessoa física e a declaração também rural? É uma declaração só, mas as duas informações devem estar inseridas nessa declaração. Se da sua atividade que você presta, vamos supor, um cargo comissionado na prefeitura, você trabalha no escritório de contabilidade, e os rendimentos tributáveis dessa atividade é superior aos R$28.000, um pouco mais de R$28.000, você está obrigado a apresentar a declaração no imposto de renda pelo critério dos rendimentos tributáveis. E se eu recebo acima de R$142.000, a minha atividade rural, é outro critério de obrigatoriedade da declaração que vai dentro da mesma declaração. Vou ter lá a ficha específica para a declaração da atividade rural. Então, se eu tenho essa atividade rural superior a esses R$142.000, é mais um critério de obrigação para apresentar a declaração. Então vamos lá. O que é que vem então a ser a atividade rural, né? Já que a gente está mencionando a diferença de uma para outra, então o que é que pode caracterizar o que é uma atividade rural, Santino? Essa pergunta é muito importante, Marcos, porque nós estamos vivenciando, temos muitas dúvidas sobre isso. Por quê? Porque não é o fato de eu ter uma propriedade rural, por exemplo, que eu estou exercendo uma atividade rural. É muito comum nós vermos erros de pessoas que têm mais de uma, que principalmente têm mais uma atividade, de classificar essa atividade de forma equivocada. E por quê? Por que isso é importante? Porque a atividade rural tem uma forma de tributação um pouco diferente da tributação normal da pessoa física normal. Então, o conceito de atividade rural nós vamos encontrar lá no regulamento no imposto de renda, lá no artigo 51, o decreto 9.580. Lá no inciso 2º, ele vai dizer o seguinte, para efeitos fiscais considera-se atividade rural a extração e a exploração vegetal e animal. Esse é o núcleo formador da atividade rural, do gênero da atividade rural. Então, o que for extração, exploração vegetal e animal é atividade rural. O que fugir disso, mesmo que realizado dentro do estabelecimento rural, isso não é atividade rural. Então vamos lá, um exemplo. Eu recebi de herança animais. Entra como uma atividade rural para mim? Eu declaro como produtor rural ou uma venda de um patrimônio, um bem que eu recebi de herança? Extremamente boa essa pergunta, por quê? Porque vamos supor que eu sou um médico, que eu sou um advogado e exerço uma atividade e tenho uma propriedade rural e recebi de herança ou essa propriedade ou esse animal. Qual é o critério para atividade rural? Explorar a atividade rural. Se eu exerço outra atividade e não exerço a atividade rural, isso não pode ser considerada uma atividade rural. Por quê? Porque isso foi o fato gerador de tributo, foi o recebimento da herança. Então, o recurso que eu recebi da venda desse tributo, da venda dessa operação, vai ser tributado. Porém, se eu sou esse mesmo médico, se eu sou esse mesmo advogado, que exerce essa minha atividade de forma regular e exerço também concomitantemente a atividade rural, eu tenho essa atividade de compra e venda de gado, de engorda de gado, de produção de gado e recebo esses gados como doação, se eu exerço a atividade rural, isso passa a ser um rendimento da atividade rural. Então a questão é muito simples. Se eu tenho uma atividade fim e não exerço, recebi a atividade rural e recebi isso a título apenas de herança, isso não está sujeito à tributação da atividade rural. Porém, se eu exerço essa atividade e concomitantemente eu tenho uma atividade rural, essa herança, o resultado do recebimento dessa herança, da venda desse gado, está incluído sim na minha atividade rural. Então vamos lá, eu tenho já uma propriedade, mas recebi de herança 20 vacas, produtora de leite, né? Não vendi essas vacas, então eu recebo como herança, eu declaro como uma herança ou recebo como doação? No momento do recebimento é da herança. O que nos preocupa é no momento da venda desses animais. Pronto, recebi como herança, incorporo a minha propriedade, ela passa então a ser, se eu tinha 20,
passei mais 30, eu tenho 50, cara. Tenho vacas produzindo leite. Então elas entram na minha declaração de rendimento. Entra na parte que diz respeito à atividade rural. Por quê? Porque eu exerço atividade rural e exerço também outras atividades. Mas no caso de eu só exercer as outras atividades e era meu pai que morava na fazenda e deixou para mim aqueles animais e imediatamente eu vendi, isso não é atividade rural. A atividade rural foi para quem fez a doação, mas para quem recebeu não. Então deve ser tributado na declaração de imposto de renda da pessoa física. Certo. Uma outra hipótese, né? Geralmente o proprietário rural, ele tem ali a fazenda, ele tem a terra e vem a falecer. Tem irmãos, mas os irmãos não resolvem vender essa propriedade, tocar em conjunto. Como vai ser? Cria um novo CNPJ, um nome, ou os herdeiros assumem e cada um passa a ser um produtor rural? É feita a partilha desse bem, esses bens vão ser transferidos para as pessoas físicas e esses irmãos que exercerem a atividade da produção rural, olha como é interessante essa pergunta, por quê? Porque nós temos um bem comum. Então, para o irmão, para o herdeiro que exercer a atividade rural, ele vai poder declarar o rendimento dessa atividade como atividade rural. A venda desses animais no futuro como atividade rural. Para aquele outro herdeiro, aquele irmão que exerce outra atividade, recebeu esses animais e pode ter vendido até pelo próprio irmão, ele vai tributar esses animais como rendimento da pessoa física. O que é considerado que não seja atividade rural, ô Santino? Olha, Marcos, o rol é muito extenso. O que eu vejo principalmente, as principais dúvidas que chegam lá na Monte Soares. Eu sou um produtor rural, exerci toda a minha vida atividade rural. Peguei minha fazenda e arrendei, fiz o arrendamento, a alocação dessa minha fazenda para a exploração de cana, para a exploração de gado, para qualquer uma atividade rural. O resultado do rendimento do aluguel que eu estou recebendo é atividade rural? Essa é uma questão que eu vejo todos os dias e que muitas pessoas, infelizmente, estão, não por má fé, mas por falta de conhecimento da legislação, que nós sabemos que é extremamente extensa. Então, as pessoas estão declarando o rendimento desses bens como atividade rural, quando, na verdade, isso é um serviço de locação. E locação não tem nada a ver com extrativismo. Locação não tem nada a ver com produção rural. Então, o rendimento de um aluguel de uma fazenda, ele não pode ser entendido como atividade rural, e sim um rendimento no aluguel. Outro bem interessante que está muito junto é quando eu faço comercialização de terras rurais. Eu sou um corretor e trabalho exclusivamente vendendo terras rurais, agenciando, intermediando negócios de terras rurais. Eu estou prestando atividade rural ou uma atividade comum? Eu estou fazendo uma atividade de intermediação de negócio, de corretagem. Então, isso também não é atividade rural. Então, se você está arrendando a sua terra a um terceiro e você não está exercendo nessa terra atividade rural, você não pode apresentar na sua declaração do imposto de renda o rendimento como lá no campo, na ficha de atividade rural. Você vai ter que preencher lá na declaração do imposto de renda, na receita de aluguel, e aí você vai tributar isso como uma pessoa física normal, independente da natureza do bem. Tenho máquinas na minha propriedade, mas de vez em quando eu alugo essa máquina para um vizinho ou outra pessoa. Como é que eu faço essa declaração, né, dos bens recebidos provenientes dessa máquina? Não declaro, deixo quieto ou é bom declarar? Sem dúvida deve ser declarado, Marcos, porque a partir do momento que eu não presto essa informação, eu não declaro a alocação desse bem, eu estou incorrendo em um erro. E um erro que é muito grave, que é a sonegação fiscal. Então, é extremamente importante que as pessoas que estão locando, que peçam a comprovação dessa locação, a nota fiscal, o recibo, para que declare também essa despesa. É um ponto muito interessante isso para quem toma esse serviço, porque nós sabemos que a declaração da pessoa física da atividade rural, ela pode ser presumida ou ela pode ser feita pelo livro caixa. Então, se eu sou um produtor rural, utilizo prestação de serviço de máquinas na minha propriedade, eu devo obrigatoriamente juntar a documentação que comprova o pagamento dessa máquina. E eu que aluguei, infelizmente, eu não estou prestando uma atividade rural. Vamos supor que meu vizinho me chamou para ir na propriedade dele
e vai me pagar para que eu faça aquele serviço de terraplanagem da atividade dele com as minhas máquinas. Eu tenho a obrigação de fazer uma relação jurídica e pelo fato de ser a máquina ser minha, a alocação dessa máquina não vai estar tributada pelo ISS, mas pelo imposto de renda, sim. Então, se eu vou fazer algum serviço de terraplanagem, de aragem de terra, de locação de máquina em qualquer outra propriedade, isso não é uma atividade rural, isso é uma locação, então não está sujeita à tributação na forma da atividade rural. Bem, Santino, existe diferença na declaração de um grande produtor, médio e pequeno, ou é uma única para todos? No que se diz respeito da declaração do imposto de renda da pessoa física, não. Eu, como um grande produtor, como mesmo pequeno produtor, eu posso fazer a opção de abrir uma empresa e tributar minha atividade rural como uma pessoa jurídica. No que nós estamos abordando, no nosso caso, nós estamos abordando a tributação no caso da pessoa física. Porém, nós temos uma diferença que é muito interessante, Marcos. Nós temos duas formas de apuração desse imposto de renda da pessoa física. E uma das formas é a seguinte: eu posso apurar a minha declaração do imposto de renda da pessoa física de forma presumida. Essa forma presumida é bem parecida com as empresas que optam pelo lucro presumido. E como é que eu apuro isso? Eu apuro apresentando toda a minha receita do exercício, da minha atividade rural, e sobre essa receita é aplicado um percentual de lucro, uma presunção de lucro. Então, se eu tive uma receita de R$200 mil da minha atividade rural, já estou obrigado a apresentar a minha declaração do imposto de renda da pessoa física. Mas eu queria fazer uma declaração de forma simplificada. Qual é a opção que eu faço? Eu informo o meu rendimento e sobre esse meu rendimento eu faço essa opção na minha declaração e eu vou atribuir uma presunção de lucro de 20%. Então, se eu tive um rendimento de R$200 mil, com 20% de presunção de lucro, o lucro dessa minha atividade no ano seria de R$40 mil. E sobre esses R$40 mil é que eu vou aplicar a minha alíquota no imposto de renda da pessoa física. Então, ela fica com a alíquota efetiva máxima de 5,5% da minha atividade. E qual é a outra forma de apuração? Eu tenho uma presumida, faturamento, presunção de lucro 20% sobre o total do faturamento, e sobre essa presunção, que seria meu lucro líquido, eu aplico a minha alíquota no imposto de renda. E tenho também a outra possibilidade, que é pelo livro caixa, e essa que é mais interessante, porque eu vou construindo o meu livro caixa com todas as minhas receitas e todas as minhas despesas. Agora ele tem que passar o ano todo fiel àquele livro caixa, o que entrou e o que saiu, né? Perfeito, guardando todos os comprovantes, guardando todos os recibos, e o livro caixa vai ser um auxiliar para esse produtor rural verificar qual é o resultado da atividade dele, porque às vezes eu compro por X, vendo por 2X e esqueço o custo que eu tive no meio desse negócio e muitas vezes eu posso estar até levando um prejuízo. Então, eu recomendo sempre a utilização do livro caixa para que o produtor ele consiga visualizar qual é de fato o rendimento que ele está tendo nesse negócio. E aí, eu vou preenchendo esse livro caixa com todas as minhas receitas e as minhas despesas. Vantagem: caso essa despesa seja maior do que a minha receita no exercício, eu não preciso pagar imposto de renda, porque eu não tive renda. Renda é acréscimo patrimonial, receber mais do que gastar. Então, se eu verifiquei que toda a minha receita foi X e as despesas foram 2X, eu não tenho imposto de renda a pagar. E posso transmitir também para o próximo exercício o resultado de prejuízos anteriores, desde que eu faça a opção por esse tipo de tributação. Eu estava assistindo essa semana uma aula e o professor disse: se você optar um caso de um planejamento fiscal, onde o produtor rural pode, com o valor do imposto de renda, comprar uma fazenda. Eu achei que também era piada. Vamos lá. Eu sou um produtor rural e estou preenchendo meu livro caixa. Todas as operações que eu tenho de venda da minha atividade rural, eu estou colocando lá como a minha receita. E todas as minhas despesas,
eu estou colocando como despesa e vi que eu tenho um imposto a pagar. Vamos supor que um imposto a pagar na declaração do imposto de renda da pessoa física, quando eu for declarar, vai ser de R$100 mil. Opa, eu já estou em novembro, preenchi aqui pelo meu lucro, preenchi meu livro caixa, tenho todas as receitas, tenho todas as despesas, apurei o imposto e eu já tenho que pagar R$100 mil, eu vou fazer o seguinte: eu vou antecipar as compras do meu insumo com esses R$100 mil que eu iria pagar de imposto. Então, a partir naquele ano, eu já passo a ter prejuízo. Então, é você comprando, tendo nota, aquele 100 mil é um investimento, é considerado um investimento? Exatamente. Isso é um insumo para a atividade rural. E aí, ao invés de eu pagar tributo, como eu tenho controle desse tributo pelo livro caixa, eu vou pegar esse valor que seria referente, que me daria o lucro para eu pagar tributo, e vou converter ele em investimento para a minha atividade. Eu vou passar a fazer isso ao longo dos tempos. Quando eu verificar que tem tributo a pagar, aquele valor que está sendo considerado, que está servindo de base de cálculo para o pagamento do meu tributo, eu vou reinvestir ele na minha fazenda. O que é que vai acontecer? Com o passar dos anos, esse valor vai aumentar, porque em terra que se muito investe, muito se dá. E aí vai chegar um ponto que você vai ter um imposto de renda muito grande a pagar. Por quê? Porque os investimentos foram feitos anos após anos, o resultado foi aumentando. E aí o que é que eu vou fazer? Em vez de eu pagar o imposto de renda, eu aplico esse recurso na compra de terra, na compra de equipamento. Então, se a pergunta é, com dinheiro no imposto de renda eu consigo comprar uma fazenda? Consegue sim, fazenda, avião. Por quê? Porque você vai pegar o que seria destinado ao recolhimento do imposto de renda, vai investir na sua atividade, que é a produção rural, vai ter um resultado melhor da sua atividade rural e vai fazer com que esse resultado se reverta a favor da sua atividade. Isso não é sonegação, está dentro da lei. De forma não trata-se de evasão. Por quê? Porque o investimento está de fato sendo feito. Quer dizer que o leão rural ele é mais mansinho do que o leão pessoa física, ou Santino? É mais mansinho e deve ser mais mansinho, sim, porque o fomento da atividade rural ele é constitucional, está previsto lá na Constituição, no artigo 187, a política agrícola, que no inciso 1º ele já diz os instrumentos creditícios fiscais para a atividade rural. Então, ele deve ser sim, porque são as pessoas que de fato movimentam esse país. Nós somos os maiores produtores em vários grãos no país, e são as pessoas que, apesar de estar tendo o rendimento da sua atividade, é quem está colocando a comida na mesa das pessoas, é quem está proporcionando que essas pessoas, que o alimento chegue na mesa dessas pessoas. Se for para deixar uma dica aqui para o produtor rural, para as pessoas que exercem a atividade rural, baixa um livro caixa, baixa o programinha, muito simples, muito fácil. É uma ferramenta extremamente importante que facilita muito a declaração do imposto de renda e lhe dá essa condição de controlar o quanto você vai pagar de imposto de renda, de se programar. E caso você prefira fazer a declaração simplificada, você vai ter as duas declarações para comparar e ver o que é melhor. Na dúvida, procure um contador. E uma questão muito interessante sobre a atividade que as pessoas que têm atividade rural levam para o ITR é o seguinte: você, Marcos, que já está craque em declaração do imposto de renda e atividade rural principalmente. Eu tenho uma chácara que ela fica na área rural, mas eu não tenho lá um pé de alface, não tenho um pé de cebola, não tenho uma flor. Ela serve exclusivamente para alocação para festas, mas ela está dentro da zona rural. Eu devo declarar ITR dessa chácara? Não. Não, perfeito, eu estou dizendo. Não, você tem razão, por quê? Porque o que vai definir a obrigatoriedade do pagamento de ITR é a função que aquele imóvel tem, e não a localização. Algumas pessoas brincam que se eu plantar
frutas e verduras, exercer atividade rural em um terreno aqui na Fernandes Lima, não tem que pagar IPTU. E essa pessoa está correta. Por quê? Porque o que vai definir se cabe ITR ou não para este imóvel é a função social que é dada ao imóvel. Ok, Santino, quer acrescentar mais alguma coisa em nossa conversa? Não, eu quero agradecer a oportunidade, Marcos, porque nós temos poucos espaços para falar sobre tributação, que é uma coisa que está sempre ligada ao nosso dia a dia, e principalmente é uma alegria muito grande falar de tributação para a atividade rural, que são as pessoas que de fato desequilibram a balança comercial em nosso favor. Então, eu espero ter chegado de forma simples no maior número de pessoas possíveis e queria deixar, se possível, meu e-mail para que as pessoas pudessem entrar em contato e eu pudesse esclarecer qualquer dúvida. Fique à vontade. Santino, SANTINO, @montesoares.com.br. Santino@montesoares.com.br e eu terei o maior prazer, e se tiver muitas questões, Marcos, eu vou me convidar para que possamos voltar e conversar mais sobre esse assunto. Temos aí mais à frente, a gente marca, porque tem, né, o que é a obrigatoriedade desse produtor rural com funcionário, com pagamentos, com tudo isso. Então também gera uma parte fiscal, uma parte de pagamentos, e que muita gente às vezes erra por não saber o que é a legislação. Teremos outros encontros por aí, viu, Santino? Muito obrigado, um bom dia para você e tudo de bom. Conversei então com o contabilista Santino Soares, a gente falou sobre a tributação do agronegócio. Você, inclusive, olha, pode mandar sugestões pra gente, certo? Você pode mandar pelo seguinte WhatsApp: 999214266, e aí a gente programa e responde nos programas seguintes. Vamos então ao repórter CBN. CBN Maceió e o agronegócio. Apresentação: Marcos Vasconcelos. Na sua rádio CBN em 104,5, até às 10 da manhã, tem o programa CBN Agro Maceió. E olha, lembrando que você pode escutar o programa na íntegra, acessando o site cbnmaceió.com.br. Você vai lá em vídeos e procura o programa CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro, ouvindo o CBN Agro todo sábado, das 9 às 10 da manhã. E você pode ouvir também ao vivo, acessando o site cbnmaceió.com.br. Tem lá o player, clicando, você já escuta a programação 24 horas da sua rádio CBN. Você inclusive pode mandar sugestões de entrevistas, tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp. 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro. E até o final do mês continua a campanha de vacinação contra a febre aftosa. A meta é vacinar cerca de 500 mil animais, entre bovinos e bubalinos com idade até 2 anos. Após a vacinação, o criador tem até o dia 15 de dezembro para fazer a declaração junto à ADEAL. Caso não faça a vacinação ou a declaração, o criador fica impossibilitado de retirar a Guia de Trânsito Animal, mais conhecida como GTA. E sem a GTA, ele fica impedido de circular ou comercializar os animais, além de estar sujeito ao pagamento de multa. Alagoas hoje está com zona livre de febre aftosa com vacinação. Mais um recorde nas exportações do agronegócio brasileiro. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgou que no mês de outubro o Brasil arrecadou 14 bilhões 250 milhões de dólares, valor superior em 61,3% em comparação a outubro de 2021.
O crescimento dos embarques de milho foi um dos principais fatores para o forte aumento nas exportações, com um aumento em volume de 301,7% no período. Nos 10 primeiros meses do ano, o volume total de grãos exportados chegou a 134 milhões de toneladas, ou equivalente a praticamente metade da safra brasileira de grãos, que foi estimada pela Conab em 270 milhões e 900 mil toneladas para a safra 2021-2022. As importações de produtos agropecuários somaram 1 bilhão 430 milhões de dólares em outubro, valor 2% superior em relação ao que foi importado no mesmo mês do ano passado. Os principais itens exportados foram soja e seus derivados, milho, carnes e açúcar. A Ásia é a região geográfica com maior participação nas exportações do agronegócio brasileiro. E foi realizado ontem mais uma etapa da 4ª edição do concurso de merendeiras, que tem a coordenação do Sebrae Alagoas, Embrapa Alimentos e Territórios e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC. A analista de competitividade e desenvolvimento do Sebrae Alagoas, Tatiana Aigler, informa sobre o objetivo do concurso. O concurso de merendeiras tem o principal objetivo fazer com que a alimentação escolar seja uma alimentação com qualidade e com produtos vindo da agricultura familiar. Então, é feito um trabalho junto com a educação, Secretaria de Educação, para que o cardápio seja elaborado com produtos da agricultura familiar do município. Ela fala também como incentivar a agricultura familiar com a distribuição da merenda nas escolas. Então, o incentivo da agricultura familiar vem porque os produtos da agricultura vão estar inseridos no cardápio da alimentação escolar. Então, eles vão ter mercado para estar escoando sua produção e vão ter como estar recebendo através do recurso vindo do FNDE. Pensando em atender a todo o estado de Alagoas, Tatiana explica como foi dividido o concurso. O concurso do ano de 2022 contempla 21 municípios. São eles: Pão de Açúcar, Olho d'Água das Flores, Santana do Ipanema, Delmiro Gouveia, Piranhas, Marechal Deodoro, São Miguel dos Campos, Atalaia, Pilar, Maceió, Barra de Santo Antônio, Porto Calvo, Maragogi, Quebrangulo, Palmeira dos Índios, Girau do Pociano, Arapiraca, Limoeiro de Anadia, Campo Alegre, Penedo e Teotônio Vilela. E informa qual a premiação do concurso. O concurso tem as seguintes premiações. Na etapa municipal, a merendeira que fica em primeiro lugar, ela já ganha R$500 e aí ela vai concorrer à etapa regional. Na etapa regional, sai uma ganhadora para concorrer na etapa estadual, que é a final do concurso. Na final, existe o primeiro lugar, que ganha R$5.000, o segundo lugar, R$2.500 e o terceiro lugar, R$1.500. Além de a merendeira que ficar em primeiro lugar, a nutricionista também vai ganhar R$5.000 junto com ela. Já que é um concurso, Tatiana menciona quais são os critérios para a avaliação dos pratos. Através do edital que foi publicado no começo do ano, foi construído que os critérios da avaliação do prato são sabor, criatividade, onde engloba inovação e originalidade, aparência do prato e a textura. O incentivo à compra dos alimentos provenientes da agricultura familiar fortalece a região, gerando renda e empregos para os pequenos agricultores nos municípios onde as escolas estão inseridas, fazendo com que haja uma maior circulação de dinheiro no próprio município, gerando inclusive mais arrecadação de impostos que serão revertidos para a população. A promoção é do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Sebrae Alagoas, em parceria com a Embrapa Alimentos e Territórios e com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC Alagoas. Conta com recursos do projeto Dom Helder Câmara, coordenado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e cofinanciado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. CBN Agro.
Estão abertas as inscrições para o curso Produção Integrada, Práticas Culturais, oferecido pela Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O objetivo é capacitar estudantes portadores de diploma de curso superior na certificação em produção integrada na cultura escolhida. Os interessados em participar terão de selecionar uma das culturas ofertadas. São elas: abacaxi, amendoim, banana, batata, café, citros, mamão, morango, gengibre, inhame, tomate, maracujá e folhosas. Para cada cultura, 50 vagas estão sendo disponibilizadas até o dia 20 de novembro. Totalmente gratuito e com duração de 4 semanas, o curso proporcionará estudos aprofundados em temas que abordam a norma técnica específica da produção integrada das culturas, histórico de produção da cultura no Brasil e no mundo, valor nutricional ou medicinal, aspectos sociais e econômicos da cultura, características agronômicas das espécies, irrigação, conservação do solo, plantio em nível, plantio direto, entre outros conteúdos. A formação será dada na modalidade à distância pelo portal EAD da Universidade Federal de Viçosa, sendo auto-instrucional. Ao final, o cursista deverá alcançar pontuação igual ou superior a 75% para receber o certificado. A produção integrada é um sistema moderno de produção baseado nas boas práticas que eleva os padrões de qualidade e competitividade dos produtos agropecuários e é disponibilizado como um instrumento de apoio aos produtores para que possam atender mercados cada vez mais exigentes. Um dos focos desse sistema é adequar os processos produtivos para obter produtos vegetais e de origem vegetal de qualidade. Para aderir ao modelo, que é voluntário, o produtor precisa implementar as boas práticas agrícolas na sua plantação, seguindo as orientações do Ministério da Agricultura. Os vinhos que são produzidos no Vale do São Francisco vão passar a ter certificação de procedência. Com o reconhecimento, vinhos e espumantes passam a ter o registro de indicação geográfica, o IG, uma espécie de selo que garante a qualidade dos produtos da região. O registro de indicação foi publicado na revista do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, no dia 1º de novembro. A procedência geográfica compreende a produção dos municípios em Pernambuco de Lagoa Grande, Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, na Bahia, Casa Nova e Curaçá. Embora localizadas em uma área de caatinga, as localidades têm produção agrícola irrigada e as videiras estão ligadas diretamente ao Rio São Francisco. De acordo com os especialistas, o clima tropical do semiárido, as características da região e a latitude das cidades permitem a colheita de uvas ao longo do ano e a produção de vinhos e espumantes com sabores originais. O reconhecimento oficial da indicação de procedência Vale do São Francisco para vinhos é resultado de um trabalho articulado entre produtores, universidades e instituições públicas de pesquisa. Para a valorização dos produtos típicos de um país, é imprescindível a articulação, sendo que a participação do Estado ocorre no sentido de fomentar o desenvolvimento rural e regional das cadeias de valor. Além do Vale do São Francisco, outras regiões brasileiras também têm a indicação de procedência, como o Vale dos Vinhedos e a Campanha Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Desde o início do mês de outubro, a adesão ao regulamento do Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas, o RENAGRO, passou a ser obrigatório. O porte do documento é exigido quando tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinária agrícola ou a executar trabalhos agrícolas estiverem transitando em via pública, isto é, fora da propriedade rural. O RENAGRO foi instituído pelo Decreto Federal número 11.014, de 29 de março de 2022, a fim de contemplar dispositivo do Código de Trânsito Brasileiro que prevê o registro único para tratores e máquinas agrícolas, sem ônus, em cadastro específico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O registro é obrigatório para os maquinários fabricados a partir de 2016 e opcional para os fabricados antes de 2016.
A responsabilidade pelo registro é do proprietário e o primeiro passo é a realização do cadastro no aplicativo IDEAGRO, no qual devem ser informados dados como nome, CPF, endereço e e-mail, além do telefone. Com o cadastro efetuado, o produtor deve buscar uma agência ou concessionária autorizada com os documentos do proprietário e a nota fiscal do bem, para que a autorizada proceda à análise dos documentos originais e, verificando que a documentação está em ordem, realize o registro. É importante ressaltar que o proprietário vai obter o registro de forma gratuita, sem emplacamento e nem licenciamento anual. O documento do Renagro pode ser apresentado em meio físico ou digital e tem validade em todo o território nacional. Se o trator ou outra máquina agrícola transitar em via pública sem o registro e em desacordo com as normas do CONTRAN, sofrerá as medidas administrativas aplicadas aos veículos que transitam sem o certificado de registro de licenciamento de veículos. As informações e detalhes relativos ao Renagro podem ser acessadas no site www.idagro.com.br, que é o sistema aplicativo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, desenvolvido pelo Instituto CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, para o registro oficial de propriedade de tratores e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou arrastar maquinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas. CBN Agro. E o ministro da Agricultura, Marcos Montes, disse que a China retirou a suspensão aplicada às exportações de carnes de aves de 2 frigoríficos brasileiros, que durava mais de 2 anos ainda por conta da Covid. O governo chinês enviou um comunicado ao Ministério da Agricultura informando o fim do embargo para a unidade da Cooperativa Central Aurora Alimentos em Xaxim, em Santa Catarina, e para o abatedouro da Minuano Alimentos em Lajeado, no Rio Grande do Sul. A suspensão dessas plantas ocorreu no auge da pandemia, quando a China bloqueou as exportações de diversos frigoríficos em vários países e exigiu um protocolo sanitário rígido para evitar supostas contaminações de cargas embarcadas para lá com o coronavírus. Atualmente, 7 unidades ainda estão suspensas. O bloqueio mais longevo é o do frigorífico de aves da BRF em Marau, no Rio Grande do Sul, desde dezembro de 2021. 6 unidades foram embargadas em 2022. Algumas dessas suspensões mais recentes também foram motivadas pelo controle chinês da Covid-19. E a Associação Brasileira de Proteína Animal, ABPA, informou que as exportações brasileiras de carne suína, considerando todos os produtos, entre in natura e processados, alcançaram 98.600 toneladas no mês de outubro. O número é 0,5% menor que o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram embarcadas 99 mil toneladas. Em receita, as vendas do setor cresceram 8,8%, com 237 milhões e 100 mil dólares em outubro deste ano, contra 217 milhões e 900 mil dólares obtidos no 10º mês de 2021. No acumulado do ano, as exportações de carne suína totalizaram embarques de 924.200 toneladas entre janeiro e outubro, volume 4,5% menor do que o registrado nos 10 primeiros meses de 2021, com 967.900 toneladas. Entre os principais destinos das exportações de carne suína, a China, a maior importadora, incrementou suas compras em 23,2% em outubro, na comparação com o ano anterior, alcançando 46 mil toneladas. Outros destaques foram o Chile e as Filipinas, que, segundo o mesmo comparativo, elevaram as suas importações em, respectivamente, 74,8% com 7.200 toneladas e 0,3% com 4.400 toneladas. A média do segundo semestre permanece superior a 100 mil toneladas, em patamares acima do registrado tanto no primeiro semestre deste ano como a média de todo o ano de 2021. O resultado aponta a recuperação do desempenho do ano em relação ao registrado no ano passado e indica a mesma tendência para 2023.
Os produtores de milho brasileiros estão animados com os preços da safra. O governo chinês autorizou ao governo brasileiro a exportar o produto. A China dependia dos Estados Unidos e da Ucrânia para a maior parte de seu fornecimento de milho, mas a invasão da Rússia à Ucrânia afetou as exportações. Importações mínimas pela China do Brasil podem começar em breve, mas grandes envios não são esperados até a próxima colheita brasileira começar no início de 2023. O Brasil também enviou a Pequim uma lista de instalações aprovadas para exportar farelo de soja, que ainda não foi publicada pelas autoridades alfandegárias chinesas. A nova lista no site da Administração Geral da Alfândega da China incluiu 136 instalações de exportação de milho. Os preços dos derivados lácteos no mercado atacadista registraram forte queda a partir de julho e nas últimas semanas se estabilizaram. A desaceleração das vendas, o maior volume de leite em função do período de safra e as importações motivaram as quedas, que ocorreram também ao produtor e ao consumidor. Os dados econômicos de emprego, renda e inflação estão melhores, o que deve colaborar para a sustentação dos preços e das vendas, ainda que estejamos entrando no período em que normalmente a oferta de leite aumenta. A própria queda de preços ao consumidor já é um fator positivo para o consumo. Em outubro, o preço do leite ao produtor registrou nova queda na comparação com o mês anterior, ainda que mais suave que as observadas nos últimos meses. Para o pagamento de novembro, todos os conceleites indicaram movimentos de baixa, em linha com o ocorrido no mercado atacadista. As quedas variaram entre 0,9% em Minas Gerais e 3,1% em Santa Catarina. CBN Agro. Apresentação: Marcos Vasconcelos. E agora, vamos às cotações da semana. O milho, a saca, está sendo cotado a R$ 135. O farelo de soja, a saca de 50 quilos, cotado a R$ 165. Farelo de algodão, saca de 50 quilos, R$ 115. A mamona grão, saca de 60 quilos, R$ 205. O algodão caroço, saca de 30 quilos, R$ 76. Sementes certificadas, o quilo, R$ 20. O coco, o quilo, R$ 2,10 o preço mínimo e R$ 2,30 o preço máximo. Já a arroba do boi gordo foi cotada o preço mínimo entre 300 e o preço máximo em 310. A novilha para o abate, arroba, R$ 290 o preço mínimo e R$ 300 o preço máximo. A novilha para cria, arroba, R$ 350 o preço mínimo e R$ 360 o preço máximo. O porco, arroba, R$ 185 o preço mínimo e R$ 190 o preço máximo. A vaca, arroba, R$ 290 o preço mínimo e R$ 300 o preço máximo. Ovo extra, caixa com 30 dúzias, R$ 195. O frango vivo, quilo, R$ 7. O leite, o litro, R$ 2,35. CBN Agro. E agora, de acordo com o Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, o ideal preço dos hortigranjeiros no atacado está sendo praticado na Ceasa em Maceió é o seguinte: ovos extras branco, caixa com 30 dúzias, preço mínimo R$ 195, preço máximo R$ 200. Ovos grandes, branco, caixa com 30 dúzias, preço mínimo R$ 185, preço máximo R$ 190. O açúcar cristal, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 101, preço máximo de R$ 102. O açúcar demerara, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 102, preço máximo de R$ 103. O arroz beneficiado tipo 1, longo fino, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 120, preço máximo também de R$ 120. O arroz beneficiado tipo 2, longo, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 115, preço máximo de R$ 118. A farinha de mandioca torrada fina, saco de 50 quilos, preço mínimo de R$ 155, preço máximo de R$ 165. A farinha de mandioca torrada grossa, saco de 60 quilos, preço mínimo de R$ 130, preço máximo de R$ 140. Feijão carioquinha, fardo de 30 quilos, preço mínimo de R$ 200, preço máximo também de R$ 200. Já o feijão mulatinho, fardo com 30 quilos, preço mínimo de R$ 190, preço máximo de R$ 195. O milho amarelo, fardo de 30 quilos, preço mínimo de R$ 85, preço máximo de R$ 90.
R$90. O abacaxi Pérola Grande, o cento, preço mínimo de R$350, preço máximo de R$350 também. Já o abacaxi Pérola Médio, o cento, preço mínimo de R$250, preço máximo de R$300. Já o abacaxi Pérola Pequeno, o cento, preço mínimo de R$150, preço máximo de R$200. A acerola vermelha, caixa de 20 a 23 quilos, preço mínimo de R$70, preço máximo de R$75. A banana da terra de primeira, o cento, preço mínimo de R$100, preço máximo de R$120. A banana da terra de segunda, o cento, preço mínimo de R$80, preço máximo de R$90. Banana prata de primeira, o cento, preço mínimo de R$30, preço máximo de R$35. A banana prata de segunda, o cento, preço mínimo de R$20, preço máximo de R$25. O coco seco, o cento, preço mínimo de R$200, preço máximo de R$230. O coco verde, o cento, preço mínimo de R$125, preço máximo de R$130. A goiaba verde, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de R$70, preço máximo de R$75. Já a goiaba madura, caixa de 25 a 28 quilos, preço mínimo de R$70, preço máximo também de R$70. A graviola, o quilo, preço mínimo de R$4, preço máximo também de R$4. A laranja lima grande, o cento, preço mínimo de R$40, preço máximo de R$40. A laranja pera grande, o cento, preço mínimo de R$30, preço máximo de R$35. A manga espada, caixa de 23 a 27 quilos, preço mínimo de R$50, preço máximo de R$60. Manga tome, caixa de 22 a 24 quilos, preço mínimo de R$60, preço máximo de R$70. O melão amarelo, o quilo, R$2 o preço mínimo e R$2 o preço máximo. A melancia red, o quilo, preço mínimo R$1, preço máximo R$1,25. A abóbora cabocla, o quilo, R$1,75, preço mínimo e R$2 o preço máximo. A abóbora leite, o quilo, R$1,75, preço mínimo e R$2 o preço máximo. A abobrinha, R$1,75, preço mínimo, o quilo, e R$2 o preço máximo. A macaxeira, caixa com 25 quilos, preço mínimo de R$75, preço máximo de R$80. Alface lisa, 12 pés, preço mínimo de R$12, preço máximo de R$15. Cebola, saco de 20 quilos, preço mínimo de R$130, preço máximo de R$135. A cebolinha, o molho, preço mínimo de R$5, preço máximo também de R$5. O coentro, o molho de 8 a 10 quilos, preço mínimo de R$30, preço máximo de R$40. O milho verde, 50 espigas, preço mínimo de R$35, preço máximo de R$40. Tá então para você o levantamento feito pelo Instituto de Desenvolvimento Rural e Abastecimento de Alagoas, o IDERAL, preço dos hortigranjeiros no atacado praticados na Ceasa, em Maceió. CBN Agro. Apresentação: Marcos Vasconcelos. E chegamos ao final de mais um CBN Agro, produção e apresentação de Marcos Vasconcelos. Lembrando que você pode escutar o programa na íntegra acessando o site cbnmaceió.com.br, vai lá em vídeos e procura CBN Agro Maceió. Fique sempre bem informado sobre o mundo agro, ouvindo o CBN Agro todo sábado, das 9 às 10 da manhã. E, inclusive, você pode ouvir também via internet. Acesse o site cbnmaceió.com.br, clica lá no player. Você, inclusive, pode mandar sugestões de entrevistas, tirar suas dúvidas. Você pode fazer isso enviando uma mensagem de texto e voz para o nosso WhatsApp. 999214266, que será abordado nos programas seguintes. CBN Agro de volta no próximo sábado, das 9 às 10 da manhã. Tenham todos um bom fim de semana e até lá. Tchau, tchau.